Pessoal, hoje a gente vai falar de um vídeo interessantíssimo e muito importante, com muito significado, que é a consanguinidade em cães de trabalho, especialmente no pastor alemão. Vamos lá, memorizando e relembrando para quem não tem muito frequente isso. Tipos de cruzamentos consanguíneos. Nós temos, a grosso modo falando, o inbreeding, ou incestos inbreeding, que é muito fechado, tipos de cruzamentos muito fechados, e o line breeding, não tão fechado, mas muito usado também, como por exemplo, cruzamento de tio com sobrinha, avó com neto, etc. Usar inbreeding em algum momento não tem problema algum. Todo mundo já fez isso e é sabido que não só em cães como em outros animais, isso é frequentemente utilizado. Quando se utilizamos de inbreedings com sanguinidade, nós vamos ser levados, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, 10 ou 15 cães isentos de graves problemas de saúde, isso não impacta negativamente numa população. Então, repetindo, se a gente se utiliza, quando a gente se utiliza de consanguinidade, vamos falar melhor assim, de consanguinidade, e a gente considera 10 ou 15 cães isentos de graves problemas de saúde, isso não impacta negativamente numa população. Por outro lado, quando nós nos utilizamos de consanguinidade baseados em, no máximo, por exemplo, 5 cães, ou seja, num grupo já muito menor de cães, por longo tempo, então são duas combinações, um grupo menor de cães. 15 é um exemplo, tá, pessoal, que eu dei antes. Repetindo, quando nós nos utilizamos de consanguinidade por muito tempo, com um número muito menor de cães, isso tem um impacto negativo na variabilidade genética, em primeiro momento. Na variabilidade genética de uma população. Tá? Exemplo disso, a experiência do Russo Mendeleev, que tem já no nosso canal, a experiência lá do Dmitry Konstantinovich Mendeleev, com as raposas. Quando nós nos utilizamos massivamente na raça pastor alemão, depois eu vou abordar um pouco do filo ali, tá aqui no vídeo. Quando nós utilizamos massivamente Fero, Yoshi, Mink, Tom Liftaloff, isso tem um problema e um impacto sério na população de pastores de trabalho. Eu vou propor um desafio para todos os que ainda não acreditam ou que não se convenceram da importância disso. Eu proponho o seguinte desafio: peguem qualquer site, Working Dogs, Pedigree GSD, Vinzis, qualquer um. Peguem uma centena de cães pastores alemães de trabalho aleatórios, tá? E puxem 9 gerações desses cães. Vocês não vão achar mais de 20 entre esses 100 pastores alemães que não tenham em 9 gerações Fero, Tom e Yoshi. Se colocarem Mink, ou ainda se colocarem, por exemplo, Greif Lantal, aí vocês não vão encontrar nem perto de 10 cães. Isso que acontece, que é um fato histórico, não pode ser negado isso. Isso impacta na longevidade, vitalidade e saúde dos cães. Pessoal, quando eu falo em longevidade, não é o meu cão apenas viveu 10, 12, 14, 15 anos. É como ele chegou até, em que estado ele chegou nessa idade. Só há duas maneiras de se evitar isso e os impactos negativos disso. Quais são? Perda da longevidade, passa a se aceitar 10, 11 ou 12 anos de vida como se fosse normal. Não é normal, pessoal. Outra coisa, disseminação de sensibilidades a componentes biológicos, físicos e químicos. Isso acontece muito e não é notado porque não tem controle específico. Sensibilidade a vírus, a ivermectina, que é clássico no pastor alemão, ao calor, a problemas de pele, a coceira generalizadas, queda de pelo no cio das cadelas, dermatite de todo gênero, tá? Problemas de hérnia, problema de joelho, ligamento fraco, que acontece em outras raças de trabalho famosíssimas hoje em dia, como Malinois, por exemplo, que também está passando por esse tipo de problema. Perda da rusticidade necessária aos cães de trabalho. Para evitar, tem duas coisas que podem ser feitas apenas. Não há outra terceira possibilidade. Não há como buscar dentro da própria raça que já está com esse problema nesse nível, quando a gente puxa as 9 gerações, que é o uso de sêmen congelado, uso de sêmen congelado de cães antigos,
anteriores a Fero, Tom, Yoshi e Mink, ou a introdução de alguns indivíduos de algumas raças em pastores alemães diferenciados, o que aumenta os índices de IC, que é o coeficiente de inbreeding, e o ALC, que é o coeficiente de perda ancestral. Lembrando, o ALC, quanto mais próximo de 100, melhor. Acima de 74 no pastor alemão é aceitável em 8 gerações. E o IC, coeficiente de inbreeding, quanto menor, melhor. Sempre em 8 gerações para cima. Sempre em 8 gerações para cima. Tá? Por que 8 gerações, Léo? Simples, porque 8 gerações é onde a gente começa a ver os gargalos. 7 gerações no mínimo. E se aparecer antes disso, antes de 7 gerações, é um índice para você repensar a sua criação, pois ela não vai bem. Aqui no vídeo eu estou colocando agora ali alguns, não vários, filas brasileiros da minha antiga criação, que eles eram cães espetaculares para a época, dentro da raça fila, como cães de trabalho, venceram tudo que é prova de exposição de beleza e a prova funcional do fila que havia na época do clube especializado. Porém, ainda hoje não é feito controle de displasia obrigatório, eram cães que tinham alto índice de consanguinidade, e o que levou é que o fila com maior longevidade que eu pude ter desses cães que vocês estão vendo, que eram ótimos, espetaculares como cães de guarda, foi 9 anos de idade. O fila que eu tive que mais viveu. Eu coloquei aqui também o Nix, nosso cão pastor alemão do Del Camino Duro, que tem ótimos ALC e IC, alguns dos melhores do Brasil. Isso é um indicativo muito importante. Ele só tem pastores alemães no pedigree, então dá para fazer só com pastores alemães, porém isso é muito difícil aqui, onde nós não temos tanta variabilidade genética assim. Ele deveria ser muito mais utilizado. Aí tem ali toda a turma minha antiga ali, Yoga, que já está no céu, e a Babi, que está lá com o Caio. E a Babi também tem ótimos índices de consanguinidade, ALC e IC. Então são cães que têm que ser melhor aproveitados na criação, aqui para melhorar a criação brasileira como um todo. E os filas, infelizmente, aqui também teve o Zaroff, que é um cão de uma amiga minha, um cão DDR ótimo, que falhou também nessa questão da longevidade, que é o real, na minha opinião, o real índice de saúde é a longevidade, não são os controles básicos de certificação de saúde, como displasia, cotovelo, quadril, coluna. Isso é de praxe, é normal para mim. E outros cães importantes ali que a gente teve, além dos nossos, os filas, né, que eu já falei, tá? E fica esse vídeo como reflexão para todos, e façam realmente este desafio que eu propus aí. Mesmo que você não seja criador, que só seja um espectador ou uma pessoa que seja competidora de cães, tá, pessoal? Espero que tenham gostado, ajude a divulgar, crescer o nosso canal, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!